O tempo que você perde falando dos traidores, falando dos críticos, falando das pessoas que levaram coisas ruins para a sua vida, o tempo que você perde falando dos seus traumas, das suas decepções, das frustrações, o tempo que você perde com Judas é o mesmo tempo que você poderia estar dedicando para Pedro, Tiago e João. Eu estou dizendo o seguinte: existem pessoas que focam mais no Judas. Existem pessoas que mais ficam observando aqueles que lhe fazem mal do que observam aqueles que te fazem bem. E tudo na vida é uma questão de ótica. Você pode tanto olhar para aqueles que te feriram, que te machucaram, que te decepcionaram, como você também pode olhar para aqueles que te levantaram, te ajudaram, te abraçaram, te deram um ombro, te incentivaram em momentos que você passou por dificuldades. Por isso que eu digo que tudo na vida é uma questão de ótica. Para qual lado você está olhando? Para quem você está colocando o seu foco? Você prefere olhar para Judas, que é um traidor, que só te trouxe amargura, só te trouxe tristeza, só te levou à destruição? Ou você prefere olhar para um Pedro, Tiago e João, alguém que é amigo, que te acompanha? Eu estou citando essas pessoas porque foram essas pessoas que fizeram parte dos discípulos de Jesus. Sabe, Judas foi o traidor, aquele que traiu Cristo. E você percebe que mesmo Judas traindo Jesus, Jesus não mudou o caráter que ele tinha por causa de Judas. Jesus não se tornou rancoroso por causa de Judas. Jesus não se tornou um cara amargo por causa de Judas. Jesus não se tornou um homem frustrado porque foi traído. Pelo contrário, no final da história você vê Jesus chamando Judas de amigo. Jesus não vai ser influenciado pela natureza de Judas. É isso que você tem que entender. Você não pode deixar esse rancor te contaminar, essa traição te dominar, essa amargura te machucar. Não guarde isso no teu coração, porque a natureza de Judas é trair, só que a sua natureza é amar. Você não tem que mudar por causa deles, sabe? São eles que precisam ser impactados por causa do amor de Cristo que está em você. Ou você olha para Judas, ou você olha para Pedro, Tiago e João. No mesmo caminho que Jesus teve um Judas para traí-lo, Jesus também teve um Pedro, um Tiago e João. Alguém que Jesus disse que era próximo dele e que Jesus considerava pessoas que eram mais próximas do seu ministério, mais íntimas do seu ministério, que poderia ser chamado de amigo, que poderia deitar a cabeça no ombro, que poderia orar com ele, apesar de mesmo assim em alguns momentos os discípulos dormirem, né? Mas eram pessoas que Jesus disse que poderia contar, chamar de amigos. A gente precisa ter essa percepção. Ou a gente olha para Judas, ou a gente olha para Pedro. Ou a gente olha para o traidor, ou a gente olha para João, que é amoroso. Às vezes tem gente que quer sair da igreja simplesmente porque tem Judas dentro da igreja. Tem Judas na igreja. Tem traidor na igreja. Mas também tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem homens que amam, tem homens que se dedicam, tem homens que têm um coração no reino, tem homens que têm um coração amoroso. Então a vida é uma questão de ótica. Ou você olha para Judas, ou você olha para Pedro, Tiago e João. O tempo que você perde enchendo o teu coração de amargura, você poderia encher de amor. O tempo que você perde carregando frustração, decepção, dores daqueles que provocaram na sua vida, você poderia guardar aqueles que te fizeram bem. Sabe? Então, a maneira como você vai olhar as coisas, que vai definir como vai estar o teu coração. Simplesmente escolha olhar tudo com um olhar positivo, com um olhar que agregue. Você não precisa focar em Judas. A natureza dele é ser traidor. A sua não é. Se a sua não é,
Olhe para aqueles que agregam, olhe para aqueles que somam, olhe para aqueles que te fazem bem, olhe para aqueles que têm alguma coisa para te oferecer.